formado em Ciências Políticas pela Universidade Americana de Paris, pós-graduação em Harvard e Lausanne, secretário nacional de Políticas de Turismo, foi secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Estado de Santa Catarina, secretário de Relações Internacionais do Governo de Santa Catarina, presidente da SC Parcerias de Projetos do Governo do Estado, ex-presidente do SEBRAE Santa Catarina e do SEBRAE Nacional e ex-secretário de Turismo de Florianópolis. Convidamos então o nosso palestrante, por gentileza. Bem, boa tarde a todos. Saudar aqui a todos os amigos presentes, saudando o Paulino e as autoridades também. Evidente, nós não estamos com uma casa cheia, né? Jack e Figueirense teve um pouco mais gente, mas é com uma alegria, todavia, que eu me dirijo a vocês para tratar do tema do turismo, aqui em Joinville. E eu vou tentar ser rápido com as questões de números e de informações, para que, eventualmente, nós possamos discutir, responder perguntas. Já não sei como é que muda aqui, porque eu... bom, aí a primeira evidência sobre o ano de 2015 é que é um ano de sacrifício, é um ano que já veio com sua conta a pagar. É um ano no qual os ajustes econômicos que nós todos lemos nos jornais todo dia, vão sacrificar o crescimento econômico, vão ter um crescimento negativo, é um ano de ajuste, né? Essas medidas fiscais estão sendo debatidas no Congresso Nacional, vocês viram essas mudanças que houve, inclusive, no balanço do poder recentemente, e isso afeta toda a economia nesse ano, vai afetar no ano que vem, né? E o turismo, que vem crescendo mais do que a economia nacional, vai ter crescimento positivo. Nós ainda teremos crescimento positivo, caiu nos Estados Unidos agora, o turismo internacional um pouco, mas mesmo assim, como nós temos crescido mais no turismo, nós continuaremos a puxar o crescimento. Isso porque nós temos uma base na indústria de serviços no Brasil, no turismo, mais fraca, menor, né? Então, ela tende a múltiplos de crescimento favoráveis como vetor de crescimento no futuro. E isso tem acontecido nos últimos anos e colocou o Brasil como nona economia, e nós já chegamos a ser a sétima, agora muito mais uma questão cambial, sétima, oitava, nona. Temos uma participação importante no PIB nacional, para além desse 3,7, se nós usássemos uma conta satélite, que é um modelo que nós estamos estudando junto com a Organização Internacional do Turismo, que nos elevaria. Para vocês terem ideia, eu fui um dos organizadores do WTTC em Santa Catarina em 2009, que é a reunião dos privados do turismo, e nós lá medimos a importância da economia do turismo em Santa Catarina no modelo de conta satélite, ou seja, medindo tudo aquilo que o turismo faz para além da atividade diretamente, ou seja, incluindo aquele cliente que está no restaurante, aquele pessoal que vai a um restaurante em Joinville e que é de fora, mede nesse nível. Aí nós chegamos em Santa Catarina a 12,5% da economia catarinense. Portanto, se nós aplicássemos essa mesma regra a nível nacional, talvez nós chegássemos perto de 8 ou 9%. Nós temos 6 milhões de turistas, é muito pouco, internacionais, todos nós sabemos disso. A África do Sul, que é um país distante como o Brasil, dos polos emissores, tem mais de o dobro, né? A cidade de Orlando, um parque temático na Flórida, tem 14 bilhões de receita de turismo, enquanto o Brasil inteiro tem 7 bilhões de dólares, né? Mas não é pouco se nós olharmos a nossa balança de pagamentos, porque turismo internacional para o Brasil supera a exportação de aviões, supera a exportação de café. Então, mesmo assim, esses 7 bilhões é relevante. O grande fato novo são esses 206 milhões de viagens domésticas anual. Nós crescemos muito em embarques e desembarques domésticos, né? Saímos de
Nós estamos hoje com 62 milhões de brasileiros viajando e temos mais um mesmo tanto para atrair para o mercado. Há, nesse momento, um pequeno movimento de volta para as viagens terrestres, por conta desse momento econômico, mas já no ano passado, as viagens de avião haviam superado as viagens desagradáveis, muitas vezes, por conta das distâncias no Brasil, que são feitas de forma terrestre. Essa oferta nossa no Brasil, ela é muito regionalizada e segmentada, e aqui, no nosso programa de marketing, nós fizemos um grande estudo de marketing, inclusive vamos agora apresentar um específico, que foi feito por BID aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, da integração das duas serras. Nós investimos $500 mil no estudo para preparar investimentos na ligação das duas serras e do Itempezinho, de toda aquela região Serra-Mar do Sul. Mas, no que diz respeito a essa oferta regionalizada, eu falava do plano de marketing do Ministério como um todo, e lá, naquilo que é interesse dos prefeitos das cidades, aparece muito claro que a melhor forma de desenvolver o turismo é num arco de 2 ou 3 horas. É preciso trabalhar muito duro a proximidade. Gramado foi criado assim. Gramado foi buscando as pessoas de Porto Alegre, como aqui a Serra Dona Francisca poderia se beneficiar mais de Joinville. Joinville nos finais de semana da região, isso vale para Florianópolis ou para Balneário Camboriú, que tem conquistado essa posição. Balneário Camboriú mudou o seu perfil quando construiu um shopping, quando melhorou seus serviços, quando melhorou seus restaurantes, ainda que não tenha teatro, né? Cinema ainda está no shopping, a vida cultural. Isso vale para Itapema, também muito vazia, né, de conteúdo, de produto no litoral de Santa Catarina. Mas eu faço essa menção apenas para dizer que a oferta é regionalizada, é multissegmentada, mas não tem um aproveitamento alto, não está rodando no seu potencial. Nós teríamos, sem muito esforço, né, condições. Eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, e nós fizemos um projeto à época chamado 4 Estações, e havia muita resistência do empresariado em trabalhar em conjunto, né? Eu, como fui do Sebrae, eu entendo bem essa questão do trabalho em conjunto, porque a lógica do Sebrae sempre foi essa, né? Eu comecei no Sebrae de Santa Catarina antes, já era diretor do SEAG, antes de ser Sebrae. Então é sempre um desafio conseguir juntar o público e o privado para que eles trabalhem juntos, né? Mas aqui eu faço questão de pontuar, porque eu sei que é uma questão de interesse dos prefeitos, das prefeituras, né? Houve um aumento dos investimentos também, estão vendo aqui, quando eu falo de 14 bilhões de crédito pelo setor privado no ano passado, 2013, no ano retrasado, eu estou falando de uma comparação com 1 bilhão em 2003. Então, o sistema de crédito no Brasil, público, começou a olhar o turismo. Eu me lembro, pessoas aqui com mais experiência devem se lembrar que o BNDES só emprestava para a indústria. Comércio e serviços batia na porta, não entrava, né? Não só entram agora, como os bancos estatais começaram a participar melhor e com valores muito maiores, né? E vocês estão vendo que o crédito concedido privado também aumentou. Então nós temos uma situação mais favorável, né? Ainda que outros tipos de capital ainda sejam raros. Houve o caso da CVC, aliás, até tem uma relação muito próxima com o presidente da CVC, o Guilherme Paulo, porque ele é conselheiro do conselho do qual eu sou secretário executivo, que é o Conselho Nacional de Turismo. São 70 instituições. Então lá nós discutimos essas questões, mas nós sabemos que existem outros meios de capitalização que ocorreram nos últimos anos, como os condotéis, que estão tendo a sua discussão para a regulamentação na CVM, e tem uma disputa grave nesse entorno, mas os fundos de private equity também já entraram, já estão comprando participação em redes, né, de negócios, em redes hoteleiras no Brasil. As redes hoteleiras internacionais começam a melhorar a integração das nossas cadeias produtivas. Nós temos hoje a Accor construído, dos 470 hotéis em construção no Brasil, o Grupo Accor está construindo cerca de 140, né? O Grupo Hyatt está projetando 50 novos hotéis, e isso é importante. Por que é importante?
porque eles servem como carimbo, né? Se nós tivermos em Brasília, nós não temos um Marriott, um Sheraton, um Hyatt ou um Hilton, né? Nós temos uma marca que estaria, porque esses hotéis não estão lá, como não estão em Florianópolis nem em Joinville, né? Nós estaríamos criando uma relação com os cartões de fidelidade desses consumidores que também têm cartões de fidelidade com essas companhias aéreas como a American, com a Delta, e que tem os code sharing com as empresas brasileiras, né? Então, quando nós pensamos em desenvolver o mercado local, nós também temos que pensar em integrar as cadeias de produção do turismo. Isso é o mesmo que deveria ter sido feito nos outros campos da indústria no Brasil e não foi feito a contento. Essa mesma internacionalização das cadeias de suprimentos, né? Aquilo que as pessoas chamam de global sourcing, né? E que nós temos em Joinville. Nós temos a fábrica de motores da GM, nós temos a montadora da BMW, nós temos o Parque Perini com transformação de cobre, mas isso tudo é novo, é muito recente. Porque, vamos passar aqui para Santa Catarina por um minuto. Santa Catarina sempre foi desenvolvida apenas pelos catarinenses. Nós temos feito isso quase como um projeto exclusivo, né? Razoavelmente integrado nas cadeias internacionais, porque tínhamos uma presença boa do setor têxtil e metal mecânico nas feiras europeias, na compra de máquinas e equipamentos. Nessa integração bem sucedida de Santa Catarina, nós chegamos a um determinado patamar. No entanto, a próxima fase do capitalismo exige uma integração maior com o capitalismo internacional, com as formas de competitividade internacionais, o que nos obriga a voltar àquele assunto de início, que é a questão das reformas, né? Não sei se vocês viram a palavra da presidente do FMI ontem, e ela disse: acabou a bonança dos preços das commodities, ou seja, dos termos de troca, né? Ou seja, nós vendíamos o que nós produzimos, ou vendemos o que nós produzimos, soja, suco de laranja, ferro, né? Por preços altos, porque nós tivemos essa condição nos últimos anos, mas isso acabou, né? Então nós temos agora que olhar as reformas. Nós precisamos aumentar a competitividade, não só dentro das empresas, não nas suas ligações de cadeia de suprimento e produção e mercado, mas também do lado de fora, que é o grande desafio do Custo Brasil, do Doing Business em Brasil, que coloca o Brasil entre 140 e 150 países como 116º em dificuldades e condições de se fazer negócio, porque nós temos uma cultura no Brasil, eu faço aqui apenas um parênteses, que tem um certo rancor da atividade empresarial. Existe um certo ressentimento social no Brasil quanto à atividade empresarial, por muitas razões, e que eu não vou aqui aprofundar, mas que fazem com que daquele que tiver de posse do Estado, né, em geral dificulte a atividade produtiva, de que matiz for, né? Porque a burocratização ocorreu sob os governos do PT, foi mantida em boa escala no governo anterior do PSDB, e os militares também haviam construído e mantido, uns mais, outros menos, né? Aqui eu não vou entrar na discussão, mas é certo que o Brasil é um país pesado para carregar essa potencialidade toda dos negócios do turismo e da economia de desenvolvimento e o mercado interno, que se desenvolveu nos últimos anos, mas que tem um faturamento bom, vocês estão vendo aqui. Mas aqui eu queria particularizar as evoluções que aconteceram no Brasil. Isso é importante para que vocês tenham uma visão de cenário bem clara, que beneficiaram o mercado interno, que deram essa condição de faturamento, que melhoraram as condições econômicas do Brasil nos últimos anos, e principalmente o aumento de salário e esses 40 milhões de pessoas que vieram para o consumo. Essas variáveis, essas condições, elas são relativamente finitas. O primeiro grande benefício dos últimos anos para gerar esse quadro foi o fim do imposto inflacionário, né? O funcionário ganhava o salário no final do mês, a inflação corroía e o empresário tinha esse benefício, né? O benefício de um salário corroído, que após o fim do
do imposto inflacionário, esse valor veio para a empresa ou negócio. O outro é aquele que eu falei, dos termos de troca favoráveis, que colocaram o Brasil num momento extremamente positivo, com as exportações, sobretudo para a China, nos deram uma grande condição durante esses últimos anos. Condição de aumento real de salário, também foi propiciada por uma migração dessa desindustrialização parcial que houve do trabalhador que saiu da indústria e foi para o comércio e serviços, onde o salário tende a ser mais alto. Isso aconteceu em Joinville, né? Com a vinda dos shoppings, com o setor de serviços, com os restaurantes, com o turismo, com os bares, e essa migração também aconteceu. Outro fato muito rico nessa discussão é que nós tínhamos no Brasil um percentual muito baixo da economia consagrado ao crédito, 16, 15, 16, 17% de um produto interno bruto, que é de 5 trilhões mais ou menos, consagrado ao crédito. Atualmente nós estamos em 60%, 70%. Então, o que faz acontecer é que nós passamos a consumir o futuro, né? O que é sadio do ponto de vista das economias de mercado. Estados Unidos da América, Estados Unidos, América do Norte em geral, Canadá, mas em especial o modelo americano é um modelo de crédito, né? Tem um PIB inteiro sendo consumido na frente. Qual é o problema no Brasil, especialmente em comparação? É que lá o PIB é consumido no futuro, mas a um preço baixo, e aqui é um preço alto, né? Então, enquanto essas condições não são mais repetidas, porque elas aconteceram no tempo, elas não estão mais presentes, o imposto inflacionário já foi incorporado, o crédito já foi incorporado, as commodities caíram de preço, a transição para o setor de serviços já aconteceu. O que nos sobra hoje? Uma economia que deveria caminhar para o lado da produtividade, se ela almejasse aumento de salários reais, se ela almejasse ampliar o faturamento do turismo e a renda disponível das pessoas. Acontece que há limitações que estão presentes no sentimento das pessoas que estão nas ruas. Um deles é que o consumo no Brasil, ou seja, o modelo capitalista, que paradoxalmente foi acelerado pelo PT no poder, que é o mercado de consumo de massa, aliado ao modelo de um déficit público muito alto, que é financiado a curto prazo, 20, 30% no overnight, de um dia para o outro, nos custa quase 400 bilhões por ano, né? Isso custa muito caro para o Brasil, né? A dívida interna no Brasil é muito cara. Por quê? Porque a participação da economia, nós, setor público, nós consumimos 37%, 38% do PIB, mais esses juros, o que tudo junto, chega a 50% da economia. Os americanos, os economistas americanos, chamam isso de crowding out. O que é crowding out? É a ocupação da economia pelo setor público, sobra pouco para o privado. E no Brasil, o privado ainda sofre uma grande concentração em alguns setores formadores de preços, porque tem uma grande cartelização de grandes grupos, e aí não há nenhuma crítica, mas isso existe no nosso país, onde empresas como Colgate, Palmolive, Shell e Petrobras, esses grandes conglomerados, Johnson & Johnson, Nestlé, formam preços, têm essa capacidade competitiva, mas numa economia que tem 50% ocupada pelo Estado, que tem um déficit público, que produz um juro alto na economia, de novo bate lá naquele consumidor, que é o nosso consumidor do turismo, que se ressente porque já incorporou todos esses benefícios e não vê perspectivas de ampliação ou do crédito ou de uma diminuição do custo real do seu consumo, né, do seu prazer, da sua experiência turística, né, da sua renda disponível, né? Então, essas limitações estão batendo no teto, né? E a lógica capitalista, e eu queria deixar isso bem claro aqui, porque eu estou falando de crenças aqui fortes, pessoais muito fortes. A lógica capitalista só está explicada aqui pela metade, e nós só provamos dela pela metade no Brasil. Consumo de massa é ótimo, as pessoas querem, precisam, mas não pode custar tão caro.
E custa muito caro o consumo de massa no Brasil. Não só o turismo custa caro, mas toda a lógica do consumo é cara, porque tem imposto demais e juro demais. Então nós temos uma economia na qual a antítese do capitalismo se apresenta, que é, no capitalismo, a lógica ser produção em massa com preços cadentes, porque os custos são cadentes, porque se produz mais, né? E no Brasil nós temos uma lógica na qual o aumento do consumo não derrubou os custos marginais, né? A não ser por um outro fator que é finito, que foi a âncora cambial, que barateou as importações durante algum tempo para nós, inclusive as viagens ao exterior, e que também é um dos fatores, aliados àqueles que eu mencionei anteriormente, fim do imposto inflacionário, aumento do crédito, transferência do setor industrial para o setor de serviços, que são fatores também que não se repetem, eles são excepcionais, eles não são permanentes. O que seria permanente? Permanente seria termos uma economia com a menor participação do Estado, mais eficiente. Para vocês terem uma ideia, a economia americana ou chilena tem uma participação no PIB de 23%, sobra os 76, 77% para a economia privada se desenvolver, inovar, crescer, gerar negócios que possam pagar essa desejada social-democracia brasileira, que é uma opção que o Brasil fez, social-democrata, mas que precisa ter um capitalismo eficiente o suficiente para pagar essa conta. Esse é o grande dilema que nós temos pela frente, e essa é a conta, né, que a sociedade brasileira está começando a entender. O brasileiro está começando a entender que quando ele está comprando uma TV, ele está pagando 3. Ele está pagando uma de juro, né, e uma de imposto. Ele começa a viajar para os Estados Unidos e vê lá que um carro se compra com 3% ou 4% de juro ao ano, num leasing, ele vê que é diferente. E no fundo as pessoas começam a entender que o capitalismo tem uma outra lógica. E no Brasil nós precisamos resolver esse paradoxo com a crença na eficiência, a crença no trabalho, a crença na meritocracia. É isso que eu percebo que as pessoas estão clamando, e que é um desmonte de uma realidade que diz respeito a uma situação presente, mas é também uma herança do passado. Nós estamos em Santa Catarina, que é um pouco diferente da média nacional pela colônia, pela formação do Estado, mas o Brasil todo se ressente disso. Bom, aqui são os tamanhos, eu não vou me aprofundar muito, mas são os tamanhos do nosso negócio, e aqui um pouco da nossa posição. Nós investimos 9 bilhões nos últimos anos em infraestrutura. Aqui em Santa Catarina nós temos 200 milhões mais ou menos rodando entre obras, empenhos já em pagamento. Aqui no norte nós temos uma obra relevante que até agora está com dificuldade financeira nesse momento, que é a estrada da Barra do Sul até Araquari até Sentiúma, naquela região. O centro de eventos de Balneário Camboriú e obras espalhadas no estado todo. Mas o principal do papel do Ministério, no âmbito da Secretaria de Políticas, não é obra, não são obras, mas sim a definição de políticas. O Ministério criou a Lei Nacional do Turismo, tem o Plano Nacional do Turismo, e essas questões legais, infralegais e de estratégia, de programas, passam pela Secretaria que eu conduzo no Ministério. Portanto, estamos agora reformando o Plano Nacional do Turismo, reformando a Lei Nacional do Turismo, desburocratizando o Cadastur, retirando muitas coisas, inclusive pedidas pelos empresários no passado, para aliviar a burocracia, que é uma mania nacional, uma mania. Até empresário pede burocracia. Tem empresário. A maior parte da burocracia do Ministério, eu fui atrás para ver, eram solicitações do empresário tentando fazer uma regulação melhor para melhorar a atividade, mas gera burocracia. No passado nós derrubamos vários itens e estamos atrás de derrubar mais. Nós temos uma situação muito boa na questão natural. O Brasil tem um porte gigante em turismo, e que reflete, no sentido clássico econômico, reflete a lógica de um enorme peso de vantagens comparativas semelhantes àquelas que nós tínhamos
para o ramo do agribusiness. O Brasil tinha uma produção muito pequena agroindustrial, 30, 40 milhões de toneladas. Hoje nós estamos em 200 milhões de toneladas. Por quê? Porque nós aplicamos alguns preceitos a essa atividade que poderíamos igualmente trabalhar no âmbito do turismo no Brasil. Né? E quais são elas? Né? O tamanho do Brasil, né? Ser o primeiro em recursos naturais entre 140 países no mundo, belezas cênicas e belezas naturais, ser o número 1 do planeta nesse segmento, e entender que aquilo que aconteceu no setor agroindustrial, evidentemente que antes dessa sanha excessiva ambientalista e dessa judicialização dos investimentos no Brasil, né? Antes disso tudo, o agribusiness conseguiu, mediante uma liberdade de empreender e conhecimento, e é isso, o nome disso é Embrapa, que é o domínio do clima tropical, no caso da soja, por exemplo, a produção em massa em escala de grãos, por exemplo, num país tropical, e a dominação do cerrado em específico, né? Porque as grandes tecnologias eram tecnologias de clima temperado e nós vencemos essas barreiras no nosso âmbito. Pois bem, nós podemos imaginar essa mesma lógica num país de parques naturais, de um litoral que pudesse, e orlas, né? Que pudessem ter marinas, portos turísticos, transatlânticos, parques abertos, com número de visitantes, porque nós temos 6 milhões de visitantes nos nossos parques, né? Os Estados Unidos tem 280 milhões, né? E na década de 50, o turismo interno dos Estados Unidos, 40, 50, 60, foi largamente desenvolvido em cima de parques naturais, Yellowstone, esses parques das sequoias e tal, etc., né? Nós não temos isso no Brasil, em larga escala, mas o temos aonde foi implantado o modelo de concessão, que é o Iguaçu, que é uma concessão, né? Nós o temos na Tijuca e nós temos em Fernando de Noronha, que também é uma concessão, né? Outros esforços estão sendo feitos nessa direção. Nós, no Ministério do Turismo, estamos construindo um novo ambiente legal para isso e negociando com o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, mas eu quero confessar isso, está gravado, vai ficar gravado, que é muito difícil, muito difícil. A falta de confiança do próprio Estado e a ideologização do próprio Estado em todos os níveis dessa questão ambiental transformou esse assunto num assunto extremamente espinhoso, difícil de lidar, até porque unidades de conservação tem vários tipos, mas parques são unidades de conservação que deveriam ser visitadas, e isso no Brasil está limitado por uma postura negativa em relação a essa responsabilidade. Nós temos o caso da Argentina, diferentemente do Brasil, os parques na Argentina são dirigidos pelo Ministério do Turismo da Argentina. Eu sei, conheço o ministro Meyer, que está lá há 10 anos, nos mostrou o modelo, mas no nosso caso não, ele é conduzido por um órgão, né, que é um órgão conservacionista. Então, são essas coisas que nós temos dificuldade de mudar. Mas também nos parques estaduais e municipais, nós temos aqui em São Francisco do Sul, nós temos o Parque do Acaraí, 20 quilômetros de frente de mar, com rio, com história, e nós também temos ali dificuldade estadual, aqui no nível estadual, de transformar aquilo num ente de turismo, podendo rodar o ano inteiro, limitando aquele município e aquela potencialidade a um turismo apenas de verão, né? Nós poderíamos, com essa estratégia, desenvolver resorts e hotéis e passeios culturais ligados à natureza, forçando o caminho de um país que deixasse de ser um endereço só de sol e mar, mas com essa potencialidade que está em toda parte. Lá mesmo em Florianópolis, que é a cidade que eu moro, eu não sou de origem de lá, então eu já fico perdoado, né? Não é da capital, né? Eu sou do Vale do Itajaí, mas moro lá há muito tempo. Metade da cidade da ilha é parque, metade.
Número de visitantes, próximo a zero. Próximo a zero. Então são coisas que às vezes você olha e diz assim, não, mas então é culpa de Brasília. Mas também é culpa daqui. Há uma falta de estratégia, né, de desenvolvimento, né? Faço essas críticas aqui no âmbito de quem está construindo junto, né? Nós temos ali passando na frente do nosso litoral, ali, eu vou pegar o caso de Florianópolis, 100 transatlânticos indo e vindo todo o verão. Quer dizer, verão é de novembro a maio, a março, né? E não para em Florianópolis, porque não tem um pier de 3 ou 4 milhões de reais para desembarcar. Aí você pergunta por que ele não tem? Está cheio de por que não tem, assim, no âmbito do turismo, das coisas do nosso segmento, né, que é difícil de entender, né? Então, enquanto a par da indústria catarinense, da indústria brasileira, tem que ter sofrido muito com a sua, não âmbito da sua competitividade nos últimos anos por conta do câmbio e de outros fatores, mas a indústria já conquistou um certo valor dentro da estratégia que o turismo não conseguiu, né? O que se concede sabiamente a uma empresa como a BMW, a GM e outras, para o turismo é ao contrário, é graus e graus de dificuldade, apesar de ter aumentado o crédito oficial, né? Na área ambiental, na área da organização do município, na hora do respeito a essa atividade, né? Eu me lembro de um empresário da área de eventos, que é um dos mais bem-sucedidos em Santa Catarina, moço, um grupo, são 6 empresários, os mais bem-sucedidos na área de eventos, e eu conversava com ele semana passada, em Florianópolis, e ele dizia, nós não conseguimos ser respeitados, porque nós não somos vistos como empresários, nós empregamos, eu tenho 278 funcionários, nós estamos trazendo gente para a economia, movimentando, e nós somos tratados a pontapé, nós não temos prestígio, né? Nós não temos tradição, né? Isso é uma complexidade de uma sociedade como a nossa, extremamente conservadora. O brasileiro pensa, em média, que é moderno porque é informal, né? Mas não é, o brasileiro é conservador. Pensa que a sua informalidade, o seu jeito... Nós somos o único país do mundo que eu conheço que chama a presidente da República pelo nome. A Dilma, o Fernando Henrique, nosso governador, o Colombo, que é uma exceção, mas o Luiz Henrique, né? Na média é assim, né? Você não existe no mundo chamar um presidente de presidente Barack, né? Você não tem um presidente Barack, né? Você não tem, você tem o presidente Bill, já ouviram falar? Você tem o presidente Clinton, né? O presidente da França, ele é sempre o último nome, não é o Nicolas, é o Monsieur Sarkozy, e os nossos presidentes do mundo são considerados presidente Cardoso, presidente Rousseff, presidente da Silva. Lula é um pouco diferente, mas presidente da Silva, porque nós somos informais. Só que nós confundimos essa nossa informalidade com criatividade, abertura. Não é verdade, não é verdade. O Brasil é um país fechado. O Brasil já foi um país de imigrantes, não é mais. A gente, quando vê 2 haitianos andando na rua, se assusta, né? E eles estão de roupa de domingo, bonitinhos, arrumadinhos, trabalhando, todo mundo se assusta. Se vê médico cubano, eu não estou querendo discutir se o médico deve ser cubano ou não. É estrangeiro, nós, enquanto nós todos somos filhos de imigrantes, mas nós somos uma sociedade que ficou repetitiva, porque assiste os mesmos canais de televisão, lê as mesmas grandes fontes de raciocínio, né, que são 2, 3 jornais, né, e tem poucas discussões como essas aqui, como nós estamos falando, para criar um pensamento alternativo, uma visão alternativa, ou tentar entender as coisas fora dos clichês, né? Esse negócio está acontecendo no mundo inteiro, negócio de clichê, de como entender as coisas no quadradinho, mas nós no Brasil, nós ampliamos isso porque nós temos uma tradição populista, né, de jogar para a plateia, né, e nós somamos isso ao politicamente correto. Então não dá nem para falar alguma coisa um pouco fora, num grupo de pessoas, que você é patrulhado, né, porque tem uma maneira de a gente falar as coisas, dizer as coisas, e aí vocês me perguntam, mas por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso para demonstrar que nós temos dificuldade de ver as coisas de uma forma diferente
Eu disse um exemplo, um parque natural, por exemplo, em sua potencialidade para o desenvolvimento de um turismo o tempo inteiro, e outras coisas tantas, nós podemos discutir, né, que tem uma abordagem diferente, mas que estejam na nossa visão do dia a dia, muito cuidado, né? Porque esse negócio de correr risco de inovar é muito perigoso. E de fato, algumas vezes no Brasil porque como tem muita gente contra, né? É perigoso porque você tem alguns que te apoiam, né? Mas tem uma grande parte que não é solidária com essa lógica de desenvolvimento econômico, né? Com a lógica de que a economia ela vem no final das contas do lucro da atividade econômica. É de lá que vem, né? É da produtividade. E esse é um grande desafio de consciência que o Brasil vai enfrentar agora, porque todos aqueles fatores que eu falei, eles são todos, eles já foram incorporados. São negativos? Não, são todos positivos, mas foram incorporados. A questão é que daqui para frente, você vai precisar que um garçom no restaurante, eu fui outro dia em Brasília, estava num restaurante de aeroporto, e tinha 12 pessoas para me atender. 12. É lógico que não dá para aumentar o salário daquelas 12 pessoas, a não ser que tenham 8 que consigam fazer aquele trabalho, sobrem 4 que vão fazer um outro trabalho, né? Eu estava outro dia em Florianópolis, no domingo, indo ao cinema, tinha 8 funcionários conversando dentro de uma loja, no domingo, 8, né? Então a produtividade no Brasil é 1/4 da produtividade nos Estados Unidos. Nós queremos aumentar o salário, nós temos que produzir mais. O capital tem que ter retorno e nós temos que defender isso. E aí que vem a dificuldade hoje no Brasil, porque nós estamos acostumados a criticar e não a promover, né? Eu, como sou do Sebrae há muito tempo, fui do Sebrae durante muito tempo, nesse aspecto, eu quero dizer a vocês que eu sei do que eu estou falando. Nesse assunto, eu me sinto confortável. O Brasil ainda não é um país que promulga o sucesso, né? Nós ainda temos uma visão dúbia. Nós aceitamos quando um jogador de futebol, um cantor é bem sucedido, mas um empresário não é igualmente bem aceito, né? Por várias razões históricas e que vão precisar mudar. Nós vamos precisar mudar isso daqui para frente. Isso é um fator relevante de mudança cultural que nós vamos ter que enfrentar, senão nós não vamos ter os aumentos de salário, nem aumento de qualidade de vida no nosso país. Eu tenho mais informações para vocês, que tem a dizer respeito aos potenciais do Ministério. Nós falamos de parques naturais, nós vamos mostrar aqui para vocês esse assunto, que são as orlas, que são objeto do Plano Nacional de Turismo, e são objeto das nossas reformas legais. Nós estamos discutindo com a SPU, com todas as instituições, essa problemática das nossas orlas, né? Tanto nos nossos cruzeiros, que são mega negócio mundial, mas na instalação de resorts, de portos turísticos, de marinas, é um verdadeiro calvário. Saiu uma matéria no Globo no ano passado, Florianópolis tem lugar hoje para 10.000 vagas de marina, e nenhuma em construção. Itajaí tem uma com 700 vagas em construção, e a única marina privada em construção em Santa Catarina no momento. Nós temos uma grande indústria de lazer, de barcos de lazer em Santa Catarina, que tem a Sea Ray de Brunswick, foi trazida na época que eu fui secretário do governador Luiz Henrique, né? Outras foram trazidas para Itajaí, italianas, e nós temos catarinenses como Phantom e outras, mas nós não temos as marinas. Então a economia do mar, apesar de nós termos a produção de ostras, o maior porto pesqueiro, ela não existe como conceito. Então eu queria falar daquele conservadorismo, é que nós ainda, de alguma maneira, nós estamos na década de 80, pensando metal mecânico e têxtil, quando na verdade existe uma geolocalização, uma denominação de origem de uma costa litorânea que é única no planeta, tem uma economia única. Esse trecho daqui, a Florianópolis, é uma das maiores economias do Brasil, tem 1, 2, 3, 4, tem 4 portos, é isso? 4 portos, tem um 5º, 6º em projeto de construção, tem 3 aeroportos, deve ter 60 entidades de ensino superior daqui a Florianópolis, né? Uma vez eu escrevi um artigo chamado Floriville, que eu tentei somar isso tudo, né? Até mandei lá
depois para a revista Exame, e disse: olha, isso aqui é uma São Paulo invertida, né? É uma megalópole esticada, né? É uma Los Angeles, né? Mas não há essa percepção de planejamento do nosso litoral nesse sentido da sua potencialidade, sua integração, né? Então nós esbarramos em licenciamento para fazer marina, planejamento e choques decorrentes disso, porque o gerenciamento costeiro de Santa Catarina não está feito, né? Nem dos municípios, nem os projetos OLA estão acontecendo, a não ser o de Florianópolis, mais ou menos, mas também não anda, né? Nós temos uma situação no qual todo esse potencial multivocacional fica esbarrando entre si, né? Então aconteceu lá aquela história, quando acontece construção de barco, como é o nome, estaleiro, né? Alguém chega assim: vamos fazer um estaleiro aqui. Aí alguém diz: mas aí é área de turismo. Mas não tem definição onde é que se pode pôr o estaleiro em Santa Catarina, onde é que se coloca o resort. E vocês sabem que levou 16 anos para o Porto Itapoá surgir. 16 anos, foi o todo, né? Eu, numa certa ocasião, na agronômica, fui interpelado pelo presidente da Associação Americana de Operadoras de Turismo, que, depois de uma reunião com 40 das maiores operadoras de turismo americana, felizes com Santa Catarina, me solicitou, e eu gostaria de solicitar a vocês, já porque eu não tinha, né, o plano de localização de resorts em Santa Catarina, porque eles querem investir. Mas se vocês tiverem o plano de localização física dos resorts em Santa Catarina, pelo menos da região norte, vocês passem para mim que eu mando para eles, né? Porque eles querem investir, eles queriam saber onde pode, né? Nós não sabemos onde pode, né? Nem o investidor sabe onde pode, ninguém sabe onde não pode, ninguém sabe nada, né? E nós queremos que dê certo. E isso é uma forma de conservadorismo. Conservar o meio ambiente, entre aspas, que depois é invadido, né? Conservar coisas que, seja, é uma falta de coragem, inclusive de quem licencia, né? Ou é uma ruptura ideológica tão radical que sequer quem tem condições de poder na mão tem medo da sua própria ação, né? Ou seja, não há diálogo, né? Não há diálogo. Aí nos encontramos numa situação de uma sociedade que, cada um mantendo a sua posição, né, não tem à mesa a mudança, a tese, né, a antítese e uma nova síntese, porque não sai da tese e antítese. Eu penso assim, você pensa diferente. Então nada acontece. Certa vez eu perguntei para um professor importante, um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável, que foi assessor nosso no Sebrae durante muito tempo, professor Ignacy Sachs. Ele é um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável. E ele estava sentado depois de uma reunião no Banco Mundial, no aeroporto, disse: professor Sachs, por que os países nórdicos são tão desenvolvidos? Tem gente que diz que é porque eles são loiros, né? Aí outros dizem que não pode, porque como é que vikings podem ser desenvolvidos se eles se matam com uma espada, né? Um dá uma espada na cabeça do outro. Por quê? Né? Pergunta de criança, né? A pergunta mais difícil é a pergunta infantil, né? Ele já, na época, ele tinha quase 80, ele está com 90 hoje, já está bem. E ele na verdade, foi o diretor da Escola de Altos Estudos Latino-Americanos de uma grande école, não da Sorbonne. Grande école é algo que está acima, onde está a ENA, onde estão as grandes escolas criadas na época do Napoleão, né? São as escolas de altos estudos. Para estudar a América Latina e o Brasil, ele era o presidente dessa escola. Ele disse: a chave do desenvolvimento dos países nórdicos é uma coisa muito estudada e nós descobrimos o que é, né? Descobrimos tecnicamente, sociologicamente, antropologicamente, né? É o desenvolvimento negociado, né? É o desenvolvimento em que as pessoas vêm à mesa, cada um com a sua agenda, para negociar. Ou seja, tem uma busca de consenso, né? Não é uma busca do dissenso, é uma busca do consenso, uma busca do entendimento. Dizer: olha, vamos fazer aqui uma barragem, vamos ou não vamos? Então vamos discutir até chegarmos a fazer a barragem, não fazermos a barragem, ou fazer uma barragem menor, mas alguma coisa nós vamos fazer, né? Nós vamos decidir. Aqui vai uma marina, vai ou não vai, vamos discutir até, né? Essa falta, eu gostaria de deixar para vocês que estão em vários lugares do estado, prefeituras,
deixar para vocês a pergunta: vocês não sentem falta desse verdadeiro diálogo? Né? Eu sinto, né? Em que cada um acha o que acha, vai para casa com sua razão e o debate não evolui para a solução. O máximo que se tem é o termo de ajuste de conduta no âmbito do Ministério Público, quando as coisas já estão desandadas, né? Aí de cima para baixo. Então, esse setor de cruzeiros, esse setor de marinas, nós temos bilhões para extrair daí. Bilhões. Aqui em Santa Catarina, vai gravado, né? Conversava com o presidente da Fátima, ele me dizia recentemente, PCHs, tem 470 PCHs em licenciamento, em discussão do Ministério Público. Eu não falei 40, eu falei 470. Parques eólicos, muitos. Em Laguna tem um de 300 aerogeradores, né? E são vários. Nos municípios de vocês, talvez próximos, né? A eólica, que é energia, né? Mais ecológica, né? Nenhuma energia é livre de impacto, mas é considerada mais ecológica. Projetos turísticos são dezenas, centenas, né? Isso dá mais de 100 bilhões. Tem 100 bilhões hoje, por aí, em Santa Catarina, parados para investir. Aí quando a gente consegue uma empresa lá de fora que vem e investe 600 milhões, a gente fica feliz. Mas em Santa Catarina já tem isso. No Paraná também, São Paulo também, está aqui, né? E não acontece. E qual é o preço disso? Qual é o preço? Aí você assiste o Datena na televisão, vê os presídios de cabeça para baixo, uma desesperança enorme e as pessoas achando que o governo tem que resolver tudo. Bom, o governo tem que melhorar, né? O governo não pode cobrar o que cobra de impostos, né? E entregar o que ele entrega, é verdade. Mas se o governo funcionasse bem no Brasil a contento, nós teríamos um país de primeiro mundo? Não. Sabe por quê? Porque nós temos um PIB, vamos dizer assim, menor do que a França, e a França tem 60 milhões de habitantes. Então, na melhor das hipóteses, nós teríamos 1/4 da qualidade de vida deles, se nós fôssemos tão competentes quanto eles. Teríamos 4 vezes menos. Não é verdade? Nós precisamos de quê? De uma nova economia. Nós precisamos crescer 4, 5, 6% ao ano. Não tem mágica. E quem tem a melhor visão disso hoje é o Paulo Rabelo de Castro, que está muito frequente em Joinville, por conta do Brasil competitivo. Se parar de aumentar os impostos e desenvolver e liberar a economia para trabalhar, né, nós vamos repor essa condição, principalmente para as novas gerações. Porque nós sabemos aqui nessa sala, e eu faço esse desafio para vocês e peço para que vocês façam para outras pessoas. 2 desafios que vocês vão ver que são 2 índices baixos que vocês vão obter. Primeiro, nós achamos que a política é uma droga. Menos um pouco aqui porque nós estamos dentro da classe política, direta e indiretamente. Mas aonde nós andamos, nós não encontramos um pai que queira que seu filho entre na política. A exceção é quando são pessoas realmente de dentro da política. Mas eu falo de forma geral. Nós não vemos engenheiros, médicos, professores, empresários que dizem: o sonho é meu filho ir para a política para melhorar esse país, ou meu irmão, ou meu melhor amigo. E isso é grave, mas tem uma nova coisa que está ficando grave no Brasil também, que as pessoas estão começando a não querer que os filhos, os irmãos, os melhores amigos sejam empresários também. Está ficando complicado. Está ficando complicado, né? Todo mundo quer fazer concurso no Ministério Público para ser juiz, né? E de preferência casar com uma pessoa do mesmo segmento, né? Eu brinquei com o pessoal do Tribunal de Contas outro dia lá em Brasília, que nós, no Ministério, nós temos salários peruanos, né, para analisar processos que vêm de prefeituras com salários moçambicanos, para eles o Tribunal de Contas tem salários dinamarqueses avaliarem, não é justo, né? Nós temos que ter essa mesma construção do setor público, né? Mas uma construção de um outro ambiente mais coerente e menos conservador, porque o conservadorismo está em achar que a política está ruim, mas ninguém deve entrar, e que as empresas e os negócios é melhor também a gente não entrar, ao invés de querer mudar o ambiente, né, de afirmar a mudança desse ambiente. E nas ruas não se ouve isso, as ruas não estão falando sobre isso. As ruas têm uma agenda muito boa, mas não falam sobre criação de riqueza.
fala sobre ajustar essa riqueza que está aí, mas não, as ruas não estão falando de uma nova forma de organização e criação de riqueza para enfrentar o futuro desse país. Bom, sobre os grandes eventos eu não vou, e até porque eu me alonguei muito, né? Se alguém quiser falar sobre isso depois, alguma pergunta, né? E no final eu coloquei aqui algumas coisas sobre a questão da tecnologia e cidades inteligentes, né? Para reflexão, e são coisas que nós estamos fazendo no Ministério do Turismo. Nós tivemos um grande desgaste na Copa do Mundo, todos vocês são testemunhas disso. Eu, no ano passado, fui representar o Ministério num debate de ministros na WTM em Londres, e a pergunta do repórter da BBC, que era o coordenador do debate, ele perguntou, antes de perguntar, ele disse: antes de mais nada, eu gostaria de dar os parabéns para a Copa das Copas no Brasil. Foi a Copa das Copas, e aí fez a pergunta e tal lá, etc. Nós temos muitos problemas na Copa, muitos equívocos na Copa, fazer cidades a mais do que talvez devesse, mas todo mundo queria, nós também queríamos, lá em Florianópolis, nós lutamos lá para que, lá no estado do Figueirense, um novo estádio. Havia um momento no Brasil em que a gente achava que podia tudo, mas aqui vai uma crítica: nós não soubemos aproveitar a Copa, porque nós nos criticamos muito no Brasil, gastamos o dinheiro, nos autoimolamos, e levamos uma imagem equivocada para o mundo de que seria um desastre, quando na verdade foi um sucesso, a não ser o time que foi ridículo naquele jogo que todo mundo viu, mas na organização foi muito bem. Eu fui a 3 jogos e eu fiquei impressionado. E outro dia eu comentava com o Roberto Medina, que organiza Rock in Rio, e aprendendo com ele que ele vai fazer um festival de Rock in Rio em Las Vegas. E ele mostrou o maior festival dos Estados Unidos de rock e mostrou o Rock in Rio como vai ser. Pois bem, o nosso festival de Rock in Rio em Las Vegas vai ser o maior festival de rock dos Estados Unidos, e é feito por nós. Então, também no nosso conservadorismo não passa a ideia de que nós possamos fazer algumas coisas boas e saibamos diferenciar o que é sucesso e o que é fracasso, porque nós nos autoimolamos e não permitimos, então, com essa visão crítica, separar, para podermos avançar nas devidas agendas. A última palavra que eu queria dar sobre Santa Catarina, no âmbito do turismo, é que Santa Catarina teve uma grande temporada, vocês sabem disso. Santa Catarina é um estado turístico excepcional, é um estado, não é uma cidade ou uma região, como muitos estados têm uma capital, uma pequena região. O estado de Santa Catarina, o litoral todo, a serra vai se desenvolvendo, então Santa Catarina tem um potencial turístico muito grande. O que nos falta ainda é a agenda política do turismo. Nós precisamos criar a agenda política e nós precisamos criar a inteligência do turismo. Eu não vou me alongar muito, mas eu vou dar o exemplo do dia, e é um recado para as prefeituras, de um município de Santa Catarina que recebe 80 mil turistas por mês. E o prefeito veio conversar, disse: precisamos de recursos para fazer obras no nosso município, nós recebemos 80 mil turistas mês, e qual é a permanência deles? Eles ficam de 3 a 4 horas, 3 a 4 horas, tá. Então, qual é a ficha que cai? Precisa de obras públicas? Sim. Tem que conseguir várias. Mas não seria mais importante fazer um programa de captação de hotéis e infraestrutura para que esses 80 mil pessoas deixassem de ficar 3 ou 4 horas e ficassem 2 ou 3 dias, multiplicando pelo número de diários, 80 mil pessoas, se fosse aí 40 mil diárias mês, potencialmente, mais, sei lá, 80 mil refeições mês, nós teríamos uma economia girando, muito mais no modelo de Gramado do que no modelo dessa cidade, que é Nova Trento, turismo religioso. Então, qual é a mensagem aqui? Numa visão menos conservadora, a lógica do turismo passa muito por uma lógica de discussão de mercado, de proximidade, passa muito por uma lógica de promoção e frequência, quanto mais frequência melhor, uma relação de
custo-benefício muito focada em promoção de Smart City de internet, né? Porque é mais barata, agressiva sobretudo em internet, e captação de investimentos e integração das cadeias produtivas, porque se eu não tenho um determinado produto, um hotel, se eu não tenho um parque temático, existem empresários com essa capacidade em algum lugar de fazerem isso por mim, né? Para que aconteça no meu município. Esse programa, essa lógica de captação de investimentos, os municípios, via de regra, não fazem, né? As pessoas que estão no turismo não estão capacitadas, não estão preparadas, nem vocacionadas, nem o poder público as empurra para essa lógica. Eu conversei muito com o senador Luiz Henrique, ex-governador. Durante a gestão dele aqui, foi o principal esforço dele, foi trazer o shopping para cá de Joinville, foi fazer o centro de eventos, era um esforço de passar da economia industrial, né, para a economia de serviços, né, Bolshoi, etc, etc, a cidade migrando para uma outra lógica. Então nós temos os cases, Gramado é um case, Joinville é um case, nós temos vários no Brasil, vários, né, e muitos fora do Brasil, né. Mas eu queria enfatizar aqui, nessa palavra final, de que é muito mais importante do que parece uma estratégia, uma lógica de busca de complementaridade de investimento público com o privado, quer seja pela captação do investimento para aqueles lugares onde o investidor local não está se dispondo, a quem deve ser dada preferência, né? Mas também as concessões e as PPPs, as parcerias, os elementos que possam diminuir o investimento, né, e dividir o risco, né, buscando novas equações que rompam, como aconteceu aqui em Joinville, com o rompimento. Eu conheci Joinville antes e depois dessa transição, né, eu sou de Blumenau de origem, né, Blumenau teve essa transição primeiro, né, Blumenau tinha um turismo de compras, tinha a FAMOSC, né, que é lá Blumenau foi a primeira grande cidade inteligente de Santa Catarina e ficou, ela, pela sua geografia, pela sua contenção física, hoje ela está retomando, né? Está retomando, mas ela foi a cidade que teve a primeira indústria têxtil e turismo de compras, as feiras, a indústria de serviço, a primeira grande empresa de informática foi o CETIL, né? O primeiro grande teatro foi o Teatro Carlos Gomes. E ela fez essa migração, tinha os melhores restaurantes na década de 80, né? E isso deu qualidade de vida à cidade. Florianópolis, nos últimos anos, e Joinville adquiriram isso também. Nós temos o programa de competitividade do Ministério, nós medimos isso. Florianópolis, em 2012, foi a cidade do Brasil mais beneficiada pela atividade empresarial, entre os 65 destinos turísticos do Brasil. Porque o empresário fez restaurantes, fez casas noturnas, né, e fez o desenvolvimento econômico acontecer. Não tem acontecido nos últimos 5 anos, em geral, novos investimentos na cidade, com uma contenção ambiental, né, e é um preço caro que o litoral de Santa Catarina tende a pagar. Dessa falta de conscientização do que seria uma indústria do mar, né, de uma Santa Catarina mais conceitualmente alinhada, né, com a era dos serviços e menos amarrada apenas na era industrial. Então são essas as minhas palavras. Eu não fiz tanto uma palestra sobre o Ministério, né, mas eu não sei se nós temos tempo, se eu vou me disponibilizar para perguntas ou não, mas de toda forma, muito obrigado pela atenção de todos os senhoras e senhores. Vinícius, de uma certa maneira, as prefeituras de pequeno e médio porte, às vezes não têm nem o acesso à demanda do turismo no seu município. A ideia de exploração do turismo, boa parte se inicia pelo setor privado, que vê um ponto, ou uma cachoeira, ou uma praia, ou uma possibilidade de uma instalação de uma vinícola. Quando o município não tem essa demanda criada pelo setor privado, o Ministério do Turismo
tem como buscar ou incentivar essas prefeituras pequenas? Bem, pergunta assim, um município que queira desenvolver um potencial turístico inexistente, né, pode encontrar um mote e passar a existir, né? Quer dizer, potencialmente pode fazer uma festa. Existem muitos casos de município que não tinham história nenhuma, mas tem lá um negócio de cavalgada, tem uma festa, um evento. O Ministério tem abertura para isso, tanto em obras quanto em eventos, né? Podem ser solicitados recursos. A maior parte dos recursos tem acontecido mediante emendas parlamentares. Cada parlamentar tem cerca de 15 milhões de reais e muitos deslocam essas emendas para lá, né? Então, teve a festa lá de Uruçanga, então o deputado colocou lá 200 mil reais e Uruçanga, então, né? Também o Ministério tem recursos para isso, limitados, fora das emendas parlamentares, né? Já teve mais, pois aqueles programas que houve no Ministério justamente nessa área diminuiu muito. Agora nós estamos retomando, financiando shows e bandas e essas coisas que haviam sido proibidos, inclusive, por decisão de uma turma do Tribunal de Contas. Então, é possível, né? Obras também. Agora, potencial zero absoluto, né? Zero absoluto, eu penso assim, quando o município está no zero absoluto do turismo, ele não teria economia nenhuma, ele não teria nada, nenhuma economia que justificasse o turismo de negócios, né? Porque, na verdade, um município que tem alguma economia, ele vai precisar ter um hotel, um receptivo turístico, básico, né? Vai precisar de restaurantes, vai precisar de gastronomia, e ele passa a acolher pessoas que vêm para esse potencial de turismo. Nós teríamos que analisar casos concretos, né? Porque é muito ovo de Colombo, né? Se você imaginasse o potencial de Gramado antes da invenção de Gramado, você não conseguiria imaginar, né? Se conseguiria fazer um lugar na América Latina que argentinos viriam visitar, né? Que tem Bariloche, tem Mendoza e tem a Gramado, porque tem uma prestação de serviços realmente diferenciada. Então, assim, a não ser que seja o município seja muito maldito, vamos dizer assim, deve ter alguma coisa sempre que poderá, né, ser desenvolvida. Isso vai depender muito das pessoas, porque, assim, na cooperação é preciso trabalhar com quem queira trabalhar, né? Se o município não enxerga, se o prefeito não enxerga, se a Câmara não enxerga, se nenhum empresário não enxerga, é inútil que um ministério ou que o Papa, né, diga faça o turismo. Não vai acontecer nunca, né? A força para desenvolver essas atividades, que são complexas, são 46 setores diferentes do turismo, né? Ela acontece a partir da percepção das pessoas no município. Nós estamos vendo casos surgir aqui e acolá. Urubici é uma novidade que está surgindo, né? O turismo de inverno. Começam a surgir novidades onde não havia nada, né? Mas esse nada não é um nada absoluto, né? Porque até uma mina de carvão em Criciúma é uma atividade turística. O pessoal desce lá para ver a mina de carvão e tem gente que vai lá ver. Então, às vezes uma pedreira, como tinha em Curitiba, né, virou lá um negócio turístico, né? Então, depende, isso depende do emissor, depende da criatividade. Uma festa, no caso de Blumenau, eu me recordo, eu via a enchente, e eu vi um cara de Florianópolis, que era o Antônio Nunes, não sei se alguém conheceu o Nunes, né, casado com a Marga Rosman, era um cara de Florianópolis, que morava em Blumenau, casado com uma alemã, e tinha sotaque alemão. O Antônio tinha sotaque alemão, né? É engraçado, ele se adaptou a Blumenau, um manezinho, né? Falava com sotaque alemão. E Blumenau tinha uma crise, teve duas enchentes, né? E o Antônio disse, vamos fazer uma festa, né? Mas que festa? Aquela da Alemanha, porque ele tinha uma empresa de turismo Rosman, né?
ele levava todo mundo para lá e ele disse, bom, né, se está uma droga, vamos fazer uma festa, né? E nasce o Oktoberfest. Então, tem muitos paradoxos na potencialidade, né? Tudo pode ser nada, né? Toda a riqueza do mundo pode ser destruída, pode ser jogada fora, pode virar pó, né? Eu vejo erros gravíssimos, por exemplo, em Bombinhas, né? Eu conheci Bombinhas, moço, garoto, indo lá surfar, nem tinha onda, mas a gente ia lá para, tão bonito que era, ficava sonhando com aquela água transparente, e ver o tipo de desenvolvimento que foi feito, que não foi planejado, está caótico e é um paraíso, né? Então você pode pegar algo maravilhoso e perder grande parte desse ativo, precisa ser agora reordenado. Balneário Camboriú é outro fenômeno que tem se transformado num desastre e agora voltou a ser um charme, apesar de ser esteticamente agressivo, né? Mas ela tem a sua magia, né? Ela consegue ser uma transformação de si mesma. Então, não sei, assim, Nova York já esteve lá embaixo, né? Eu morei na Europa há muitos anos, né? E eu, moço, em 16 anos, morava em Londres. Eu me lembro que eu caminhava em Piccadilly Circus, aquilo era o terceiro mundo. Aquele bairro do Sorro, aquilo era só prostíbulo e negócio de punk rock, não sei o quê, o caos. Hoje é um paraíso, né? Porque foi recuperado, né? Então não há limite. Eu acho que o ser humano, não há limite para nenhum município não ter alguma coisa. Até Rio do Oeste, que é terra de gente da minha família, tem a festa da polenta, né? E na festa da polenta vai todo mundo comer polenta em Rio do Oeste. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cristina, eu sou chefe de turismo da Prefeitura de Garupa. Nós somos um município pequeno, mas assim com um potencial enorme turisticamente. Hoje o prefeito ele tem uma visão, a Câmara também tem essa visão, os empresários do município também têm toda uma visão, Garupa tem todo o potencial para desenvolver turisticamente, né, a economia turisticamente. Existe algum caminho através do Ministério do Turismo que a gente possa de repente chegar até esses investidores para poder apresentar o nosso município de uma forma assim mais compacta, né? Porque a gente sabe que existem alguns caminhos, mas às vezes eles se tornam muito longos para a gente chegar até eles, né? Existe algum programa ou alguma forma que a gente possa conseguir esses caminhos? Olha, eu falei aqui dos municípios, citei um município de turismo religioso. Nesse caso, por exemplo, tem um programa, esses municípios religiosos têm um programa do Ministério, nós financiamos, a fundo perdido, os seus programas de marketing turístico, né? O Ministério, ele, de tempos em tempos, ele abre o sistema, o SICOM, e aceita programas de planejamento de marketing, né? Para gastar, fazer site. Em Florianópolis nós demos R$1 milhão recentemente, entrou nesse negócio, pegou lá, competiu e levou lá, se classificou, tem uma pontuação, o negócio do Ministério Público, então isso é tudo, né? E para fazer um site, tal, tem um site muito bonito, tal, agora vai melhorar o site, né? Mas assim, a minha visão, independentemente do Ministério ser o financiador, eu vou te dar um exemplo. Houve uma região em Santa Catarina, eu não vou dizer qual, né? Não, vou dizer assim, a região de Urubici, São Joaquim, Urupema, aquela região que é linda, né? Eu era secretário de planejamento, vieram me procurar, sabe? O que a gente faz aqui, sabe? O que nós podemos fazer aqui é chamar as melhores cabeças de Gramado e começar uma discussão com eles. Alguns deles, inclusive, hoje são consultores, que já fizeram lá aquela agência Visão, foram secretários de turismo, outro foi prefeito. Tem várias pessoas que hoje se dedicam a levar esse conhecimento para além e comercializam esse conhecimento, o que nós não devemos ser contra. De novo, aquele conservadorismo. Está vendendo consultoria. Não é essa a visão, né? Então, a nossa patrulha é essa. Não. Olha, tem 2, 3, 4, 5 caras aí que sabem fazer. Então, vamos então fazer um programa que entenda a potencialidade da região para captar investimentos, né? De Gramado, dos gramadenses, que tem um olhar imobiliário que se desenvolveu ao longo do tempo, porque a área imobiliária é muito forte na questão do turismo.
como é também na questão da logística portuária. Tem lugares onde se desenvolve resorts, etc., que tem uma valorização imobiliária, ou que tem um shopping, né? Hotéis, né? Ao mesmo tempo que também na área logística, junto a portos, você sai de R$5 o metro quadrado para R$200 o metro quadrado, assim, né? Então, hoje, diferentemente do início de Gramado, dá para pensar essas coisas em termos também de uma estruturação, de uma visão imobiliária, né? Do conteúdo de ganho de médio e longo prazo, que podem ensejar investidores. Eu falei de parques aqui para vocês. Tem um fundo, um dos maiores fundos internacionais, não sei se eu me lembro o nome agora, vou me lembrar, que é investidor desses gestores de parque. Estão fazendo uma experiência, é fundo de private equity, gente que investe só dinheiro, grandes quantidades de dinheiro, comprando pedaços de empresa. São fundos que entram, ficam 7 anos e saem, né? Diferentemente desses que ficam, esses são os que desinvestem, né? Mas estão olhando isso aí. Tem os mecanismos financeiros, né? Imobiliários, etc. Agora, o que eu estou querendo dizer com esse nariz de ser ator? Eu estou querendo dizer que é preciso profissionalizar essa relação. É preciso profissionalizar. É preciso, independentemente de quem vai financiar, escolher alguém que tenha noção de mercado, que possa tentar fazer uma leitura do potencial real de negócio e não de uma ilusão, né? Porque o amor que eu tenho pela minha terra não pode ser confundido com o potencial que a minha terra tem de gerar negócios atrativos. E a única maneira de fazê-lo é ter um intermediário que chame, após eu ter uma ideia, um plano, né, que chame as pessoas para conversar e tentar entender sobre a ótica do investidor se faz sentido. Então, no caso aqui de Nova Trento, né? Nova Trento, o que ele teria que fazer? Teria que ter um portfólio de todos os terrenos da região, aprovar o plano diretor de uma região hoteleira, né? Onde teria benefícios fiscais, onde não pagaria impostos, né? Uma série de benefícios, né? Eu estava vendo ontem Israel, tem uma matéria na Veja, Israel está dando para os imigrantes franceses perseguidos na França, os judeus franceses que vão para Israel, 10 anos sem pagar impostos, né? Então você tem a política fiscal, você pode usar vários estímulos, mas você tem que ter um porquê dessa história. Por que Garuva, como Garuva, né? Você podia lançar a primeira chuva à esquerda, né? Não é? Sim, a segunda é Joinville, primeira chuva à esquerda, lançar produto, né? Mas a parte da brincadeira teria que ter, você precisa de um mote. É evidente, eu dizia outro dia, o prefeito de São Francisco do Sul, São Francisco do Sul devia ter 30 placas na BR-101, por quê? Porque está a 40 quilômetros da BR-101, né? O Beto Carreiro não tem placa praticamente na 101, eu não consigo entender, se a rodovia passa a 100, 200 mil carros, né? Eu devia estar ocupando esse espaço do recall, né? Do mindset do negócio, quer dizer, eu vou e volto, eu vejo o Beto Carreiro, vou e volto. Então, eu penso que o teu negócio, assim, grosseiramente falando, ele começa por uma discussão da sua relação com o fluxo. 101, vocês têm um terreno de frente para 101, vocês têm pessoas passando, né? Esses são os primeiros que poderiam se interessar. Pelo quê? Aí vem as perguntas, né? Aí eu não vou começar a responder porque eu estaria me arriscando num terreno desconhecido, mas eu estou dizendo partindo das obviedades, né? O que é isso? É turismo de negócio, é turismo de lazer, o que seria esse modelo, né? E tem uma outra relação de Garuva com Joinville, né? Que é uma pré-Joinville, né? Antes de Joinville teria alguma coisa. Então é isso que tem que pensar em termos imobiliários, uma coisa valoriza a outra, né? Então é construção de business, de negócios. Ter alguém que ajude a entender os potenciais, não se auto-enganar, né? Não se auto-enganar, mas vocês têm temas, vocês têm a banana, vocês têm temas, gastronomia pode ser desenvolvido, né? Eu me lembro que Blumenau teve um truque na década de 70, quando o Renato Viana começou a fazer o enxamel que ele inventou lá, que na verdade nem era enxamel, né? Era qualquer galpão, botava pau cruzado assim, né? E parecia alemão, botava floreira e vendia, né?
vendeu durante muito tempo. Não era sólido do ponto de vista arquitetônico, mas vendeu bastante, né? Então essas coisas conceituais, elas têm que ser profissionais hoje em dia. Elas não podem ser amadoras, porque esse negócio não é um negócio amador, é um negócio de milhões. Vocês viram os números? Os números são muito grandes, né? Eles têm consistência. Mas eu não tenho dúvida que a relação de vocês está num triângulo, né, entre o porto de Itapuá, o porto de São Francisco, Itapuá principalmente, né, Curitiba, Joinville, né? Esse é o triângulo que vocês têm que fazer uma pergunta, né, o que aqui, entre esses três lados, porque fluxo vocês têm, porque quando você pensa num ponto comercial, você diz assim, poxa, mas a tua loja é de frente, né? Não, a minha está na rua, né? Começa por aí, né? E na rua do lado, não, do lado no fundo tem o porto, né? Itapuá, né? Joinville aqui, as praias à frente. Então é preciso olhar isso tecnicamente, né? Ver como é que você se posiciona, né? Deixa eu te dar um exemplo. Ali em Porto Belo agora vai ter um outlet, né? Aquele outlet foi para lá porque foi para lá. Ninguém foi buscar. Essa é a diferença da atitude de um prefeito, ou de uma prefeitura, ou de uma comunidade com um prefeito que diga o seguinte: cabe um outlet aqui em Porto Belo ou em Tijucas. Não, o outlet é que vai descobrir aonde ele vai botar e não foi procurado. A diferença de um cara como o Luiz Henrique é que se ele fosse prefeito de Porto Belo, ele teria ido buscar o outlet, né? Eu fui a Campinas buscar o outlet, mas foi o outlet que não veio, né? Mas veio outro. Mas eu percebi que cabia um outlet naquela região, como secretário do governo anterior. Tinha certeza que cabia. Por quê? Porque os brasileiros, quando viajam para o exterior, viajam também para comprar. Então, se as pessoas vêm para Santa Catarina, para Itajaí, Blumenau, daquela região de Curitiba, para Camboriú, Porto Belo, Florianópolis, e querem comprar, além do shopping Balneário Camboriú, poderia ter um outlet, porque faz parte da lógica de ampliar o final de semana e a razão para eu ir para o litoral. Um outlet seria loja. Aí você pensa nesse tipo de coisa. Aí você vai falar com o empresário. Aí você está dizendo assim, você está dizendo que cabe um outlet ali, eu estou dizendo que é o tipo de negócio que tem que ser conversado, né? Porque um outlet você coloca a uma certa quilometragem dos demais shoppings, para não entrar em guerra com os demais shoppings, né? E você pode ter empreendimento. Deixa eu te dar um exemplo de empreendimento lindeiro interessante. Esse outlet que eu visitei fica ali em Jundiaí, para Campinas. O que eles fizeram? Eles fizeram de um lado o outlet premium, em cima da rua, da rodovia, um shopping igual aqueles da França, chama-se Serra Azul, que é em cima da rodovia. Do outro lado, chamaram fundos de investimentos, montaram o Hopi Hari, que está com dificuldades hoje, e o Ethan Wild, que é de um amigo meu, que é o presidente da Associação dos Parques Temáticos do Brasil. E nos fundos um enorme loteamento e um hotel 4 estrelas. Esse polo gera um fluxo de 6 milhões de pessoas por ano. Um outlet de 2,5 milhões de pessoas, e o resto são do Hopi Hari, dos parques, do hotel e do Serra Azul, né? Tem McDonald's, tem... Então, o fluxo ali para e consome, né? E aquele município se beneficia disso, porque isso foi desenvolvido como uma oportunidade. Então, eu estou dando exemplos, poderia dar muitos, né? Mas tem a ver com o mercado, né? Tem a ver com as potencialidades. Eu estou citando algumas a título de exemplo, não querendo dizer que essas são as verdadeiras, muito pelo contrário, né? Nem sei quais seriam, mas são evidências, né? Você tem 100, 200 mil carros passando por um lugar, você tem que discutir como vai reter, né? E quais são, e quem é que anda dentro desse carro e por quê, para onde vai. Aí tem a questão dos portos, a questão da indústria, a questão do turismo de negócios, e de lazer, né? E dos outros temas do município. Eu me lembro que eu visitei no Havaí, há muitos anos atrás, uma plantação de abacaxi, né?
O americano vende tudo. A plantação de abacaxi é a coisa mais ridícula do planeta, porque você não consegue interagir com uma plantação de abacaxi. Se o abacaxi nasceu, até que é legal, você vê o abacaxi, mas no dia que não tem abacaxi, você só tem espinho, né? Aí você caminha dentro daquele negócio, bom, viu a plantação de abacaxi, aí os americanos olham, bate um monte de foto, porque para eles é exótico, né? Se o cara é do norte dos Estados Unidos e vai ver uma plantação de abacaxi, se emociona. Na verdade, tem uma grande processadora de abacaxi, que é Dole, né? Dole Plantation, que é uma grande multinacional, e os caras fizeram uma loja do tamanho dessa sala aqui, só para vender, né? Boneco de abacaxi, suco de abacaxi, foto só abacaxi, né? Se abacaxi pode ser negócio, banana pode ser negócio, são as perguntas que os profissionais podem responder, induzir para que investidores possam resolver, né? Fazer acontecer na prática, né? Que é o investimento, que é o privado que faz o turismo no final das contas, não vai ser o público. O induz, ele facilita, ele chama, ele reúne, mas quem toma a decisão de botar o Bourbon aqui quando veio, né? E não prejudicou quem os hotéis locais, aumentou o destino. Você não consegue, né? Quem tem os hotéis como Tannerhof aqui, não ganha, né? Porque você vai ter, como se viesse um Kempinski, um hotel alemão, seria um charme para Joinville, né? Tem um hotel alemão em Joinville legítimo, combinaria com o ambiente. Então, você tem que pegar o avião e ir lá e conversar com o Kempinski, dizer: Kempinski, a BMW está aqui, chama o diretor da BMW, escuta, pelo amor de Deus, se ajoelha na frente dele e diz: vamos para Joinville, esse aqui faria o Luiz Henrique, né? Esse o Luiz Henrique faria, ir lá pegar um hotel alemão, um charme alemão para colocar aqui, é a cabeça, né? Do empreendedor, que ele vai atrás da composição que falta para fazer o negócio, né? E desenvolver coisas locais, né? Aqui já vi, tem a empada do IER, tem quais são as coisas que tem no município típicas, a bala de banana, como é que você vai trabalhar essas coisas, né? Quem não gosta dos produtos da banana? Todos gostam, né? Eu me lembro que em Florianópolis todo ano eu recebia o Arrosildo. O Arrosildo é um cara mais ou menos desse tamanho, que era o rei da festa do arroz de Massaranduba. Até Massaranduba faz a festa do arroz, e o Arrosildo aparece todo ano em Florianópolis com as rainhas, quer dizer, leva gente. A festa é grande, gera renda, né? Gera negócio. Então, muito obrigado a todos. Agradeço a exposição.